Olá pessoal, releituras de volta. Hoje nós vamos falar sobre um tema que para mim é muito interessante, que seria o tema da hipnose conversacional, que é um dos tópicos da dimensão aí da hipnose ericksoniana. Milton Erickson foi um grande revolucionário, uma pessoa muito importante para a transformação da história da hipnose, e ele utilizava a hipnose como uma forma de construir metáforas, e ele dizia que essas metáforas iriam atuar na nossa mente mais profunda, gerando experiências mais significativas. Nesse sentido, ele dizia também que a doença ela sempre é uma metáfora de algo, seria o nosso sistema psíquico contando algo, contando uma história para nós. E o processo de reencontrar a saúde caberia aí a um terapeuta bem treinado, um terapeuta, mais perspicaz, atuar trazendo contrametáforas para que o psiquismo pudesse encontrar novos significados, encontrar novos caminhos para um nível de organização psíquica melhor, mais atuante e mais saudável, tá certo? Então, eu vou trazer um exemplo de uma paciente que eu atendo, que ela estava com uma doença grave, Ela estava realmente perdendo, por exemplo, a visão, E para ela era bastante difícil aceitar essa experiência de perda, aceitar as várias dificuldades e conexões e mudanças que essa experiência de perda estava trazendo na vida dela. E uma das metáforas que eu trouxe para ela seria a ideia de aceitar que a vida ela seria como um rio, ela tem um fluxo de vida, um fluxo vital que nós não podemos parar. Nós podemos escolher nadar contra a correnteza e assim nós perderíamos vários momentos, nós perderíamos energia, nós perderíamos a nossa força interior para nos adaptar e lutar, ou nós poderíamos escolher fluir junto com o rio da vida, aceitar as experiências que a vida nos traz e procurar nos adaptarmos da melhor forma às mudanças que a vida vai nos trazendo, sejam elas mudanças positivas, sejam as negativas, como as perdas, as dificuldades e os grandes desafios que nós enfrentamos. Por detrás de toda dificuldade existe aí um aprendizado e uma oportunidade para nós passarmos a um nível maior de consciência, de esclarecimento, de evolução. Então, nesse sentido, eu gosto muito do Erickson, que é o criador da hipnose moderna, a hipnose ericksoniana, porque justamente, diferente daquela ideia da hipnose clássica, onde ele falava onde os autores falavam que é preciso colocar a pessoa num estado de relaxamento, ou num estado onde a pessoa está de olhos fechados, num estado onde a pessoa está em conexão com essas imagens dessa dimensão inconsciente, o Erickson falava que basta você simplesmente falar dessas imagens, trazer essas imagens, que a pessoa já vai visualizando, já vai imaginando, e aquilo vai tendo já um efeito no psiquismo daquela pessoa. E aí cabe ao bom terapeuta fazer o bom uso dessas metáforas e conduzir o psiquismo do seu cliente para níveis melhores de organização, níveis mais saudáveis de organização psíquica, tá bom? Então a organização, a psíquica, nessa visão da hipnose conversacional, ela pode ser mudada, melhorada, modificada, ampliada pelo uso dessas metáforas terapêuticas. Não precisaria, portanto, colocar o cliente num estado de transe, num estado digamos assim, de ficar de olhos fechados, de ficar completamente entregue ao terapeuta para que o processo da hipnose aconteça. E, na verdade, todos nós estamos, na medida em que todos nós nos comunicamos com essas metáforas, com essas imagens, com essas palavras simbólicas, todos nós estamos fazendo e recebendo hipnose o tempo todo, Nós recebemos hipnose, por exemplo, das mídias, das coisas que nós assistimos, das coisas que nós ouvimos, das pessoas que nós convivemos, tudo aquilo que a pessoa nos passa como uma sugestão, nós temos o poder de aceitar ou de não aceitar. Mas ao estudar a hipnose, ao ter consciência desses vários níveis e possibilidades de significado, nós podemos, digamos assim, analisar com mais consciência quais são as metáforas que nós acolhemos no nosso psiquismo e quais são as metáforas que nós queremos modificar, Ver um pouco aí aquela ideia também das crenças positivas e apoiadoras e também do outro lado das crenças limitantes, Então uma crença limitante, ela nos chega quase como que um processo hipnótico, um processo de sugestão. E cabe a nós identificarmos isso e criarmos meios, seja através da terapia, seja através de outros meios, fazendo um curso, participando de um grupo, nós podemos encontrar meios de
construir essas nossas próprias contrametáforas e organizar o nosso psiquismo com aquilo que verdadeiramente é simbolicamente significativo, aquilo que é metaforicamente positivo para as nossas vidas, tá bom? Curta, comente, compartilhe, deixe suas dúvidas. Nas próximas a gente continua. Grande abraço!